Olá galera, tudo bem? Com vocês aqui, Renato Baggio, vamos embora. Inglês que cai na prova, isso mesmo, Carol, inglês que cai na prova. É isso que a gente vai fazer. A gente vai contar pra você o que cai na prova hoje. Fundação Getúlio Vargas, que eu falei pra você que eu ia te dizer o que tem de diferente da Fundação Getúlio Vargas. Pois bem, ambas as fundações Carlos Chagas e Getúlio Vargas já fizeram provas com itens em português. Pode acontecer, vai depender do cargo, vai depender da instituição, o que ela quer, certo? A gente está falando aqui da banca Fundação Getúlio Vargas, que já fez prova sim com os itens em português. Se acontecer, melhor para nós. Hoje não é o caso, a gente gosta de pegar assim aquilo que é o mais difícil, porque justamente eu preciso te acostumar com aquilo que é o mais difícil, certo? E aí o que acontece? O grande diferencial hoje, você vai ver, é que a Fundação Getúlio Vargas gosta de um pouco de foco no léxico. O que isso quer dizer? Que a Fundação Getúlio Vargas gosta de te cobrar palavra. O que a palavra significa? Tanto no contexto do texto, quanto dos vários sentidos que ela pode assumir. E ele cobra isso no exercício. Você veja, a Fundação Carlos Chagas, que a gente viu no nosso encontro passado, cobra o entendimento e a percepção da palavra de acordo com o contexto, mas para fins de entendimento do próprio texto. A Fundação Getúlio Vargas, hoje, ela cobra assim, não, no exercício, o que tal palavra significa no texto? Pá. E aí, claro, que também irá depender do contexto. Vamos dar uma olhadinha num texto que eu trouxe para você, sensacional, de novo, da área de tecnologia. Mas, na verdade, é um texto um pouco mais light. E esse texto, ele tem como esse título, veja, eu trouxe o título, mas aqui esse símbolo representa o seguinte, representa que tinha mais texto para cima, tá? Então, veja, ó, eu não tô começando com o texto certinho, ele tem esse título, tá bom? Ele tem esse título aqui, e aí tinha um monte de texto aqui até eu pegar o pedaço que nos interessava para esse encontro de hoje. Mas por que eu pus o título? Para contextualizar para você. Ele fala assim, ó, Will computers ever truly understand what we are saying? Ou seja, pergunta no futuro, né? Ó, partícula de futuro. Vamos aproveitar esse encontro para enriquecer teu inglês brutalmente? A gente viu na nossa aula passada um pouquinho de will, futuro. Muita gente imediatamente associa will com partícula de futuro. Ele é um verbo modal que joga o verbo que está junto com ele para o futuro e as pessoas meio que generalizam isso. Cuidado, tá? Hoje, eu sei que isso aqui é futuro porque este will está conectado com este verbo aqui, tá bom? Já vou traduzir para você ver. Mas saiba que a palavra will, ela tem outras traduções. Verdade. A palavra will só será futuro se ela vier acompanhada com um verbo. Aí sim, eu entendo que esse will é futuro. Mas o will sozinho também pode ser, sabe o quê? Um substantivo. E tem duas traduções. Pode ser a palavra vontade em inglês. É isso mesmo. A palavra will é a palavra vontade. E também pode ser a palavra testamento. Gente do céu, que coisa diferente, né? Aí você fala, nossa, o que tem a ver? Tem tudo a ver. O testamento é a vontade do falecido, certo? Então, olha só, a palavra will pode ser substantivo, mas hoje, realmente, no nosso texto, ela é futuro e o título diz, os computadores, cadê meu marcador? Algum dia irão verdadeiramente entenderão verdadeiramente o que nós estamos dizendo? Porque existem várias tecnologias que visam fazer isso, né? Você fala, enfim, a máquina entende ali, isso já tem aí em tablets, em celulares, você fala, tem o identificador de voz, mas entender de fato, e aí ele começa a falar aqui da parte de inteligência artificial. Olha que interessante então um texto da área de tecnologia da Fundação Getúlio Vargas, prova para o IBGE, faz pouquíssimo tempo que essa prova foi feita, claro, da área de analista e tecnologista. Legal? Então, já começamos sabendo do que se trata o texto. E lá para o final dele, vinha essa parte aqui. Vinha essa parte que nos interessa para o foco do nosso encontro de hoje. Leia comigo rapidinho, vamos lá, vamos ver vocabulário, vamos ver se tem falsos cognatos, vamos ver como a Fundação Getúlio Vargas cobra isso. Mas o foco, lembra, é parte léxica. É uma prova que cobra que você entenda as palavras que compõem o texto e que serão cobradas nos exercícios. Ele fala, the word bank, for example, would be interpreted as one way if you're holding a credit card, but a different way if you're holding a fishing pole. Without context, making a V with two fingers could mean victory, the number 2, or these are the two fingers I broke. All these subtleties are quite crucial to understanding one another, Stokes said, perhaps more so than the words and signals that computers and many neuroscientists focus on as the key to communication.
In fact, we can understand one another without language, without words or signs that already have a shared meaning. Olha que interessante isso, e olha como a entonação é importante para você entender o que o texto está dizendo. Então vamos para a primeira parte, ele fala assim, ó, bom, esse texto trata do seguinte, né, uma mesma palavra pode ter vários sentidos, né, por exemplo, a palavra banco, ele começa falando ali, a gente mesmo tem no português a palavra banco, pode ser um banco de praça, pode ser o banco onde você deposita dinheiro, pode ser um banco de areia no meio de um rio. Pois é, ou no próprio mar, um banco de areia. Então, essas sutilezas também permeiam a língua inglesa, e o que o texto questiona é se uma máquina é capaz de distinguir isso, certo? Então ele fala assim, ó, a palavra banco, por exemplo, poderia ser interpretada, né, ou seria interpretada de uma maneira se você estiver segurando um cartão de crédito. Daí banco tem a ver com instituição financeira. Mas de uma maneira diferente se você estiver segurando uma vara de pescar. Fishing pole é vara de pescar. Por quê? Porque daí pode ser um banco para você se sentar, pode ser um banco de areia. Olha só. Sem contexto, fazer um V com os dois dedos poderia significar vitória, né? Esse V assim, ó, tem gente que faz isso para indicar o quê? Vitória, V de vitória, né? Pode ser o número 2, verdade. Ou pode ser o quê? Estes são os dois dedos que eu quebrei. De repente a pessoa fala, nossa, você quebrou os dedos? Você fala, eu quebrei esses dois aqui, ó. Sei lá, pode ser, concorda? É tudo muito subjetivo. É isso que o texto traz. Aí ele fala, todas essas sutilezas, essa palavra até parece com o português, né? Todas essas sutilezas são razoavelmente cruciais para o entendimento uns dos outros, disse o Stoke, ou seja, para nós nos entendermos. Talvez, more so, mais so, puxa vida, olha isso, eu vou ler a frase em inglês, porque esse cara aqui vai estar numa pergunta. E eu sei que de repente você sabe que a palavra so, ela significa então, no sentido conclusivo ou no sentido de conjunção significando portanto, né? So, portanto, né? Pois é, mas no texto não tem esse sentido. Cara, Fundação Getúlio Vargas, altíssimo nível, eu tô te mostrando como as provas são broncas, né? E olha, veio bruto cobrando isso daqui. Primeiro, tu tem que ler com a entonação correta, verdade. A entonação, ou seja, a musicalidade da língua, ajuda você a entender. Porque a gente pensa em palavras, a gente verbaliza pensamento. Quando você pensa em alguma coisa, você fala em pensamento. Ler a prova em silêncio durante a prova, na verdade, né, ler lá o texto durante a prova, você na verdade está falando aqui dentro da tua cabeça, você até ouve a tua voz aqui dentro. E se você não faz essa leitura com a entonação correta, com a musicalidade correta, compromete o entendimento, por exemplo, disso daqui que será cobrado de você. Dá uma olhada só. A frase, vamos ler ela de novo, porque vai ser cobrado de você este sou. O que é este so aqui? Ó? Vamos lá. All these subtleties are quite crucial to understanding one another, Stoke said. Perhaps more so than the words and signals that computers and many neuroscientists focus on as the key to communication. Olha que loucura, ele está dizendo bem assim, eu sem querer vou entregar o jogo, mas tudo bem, tá? Ele diz, todas essas sutilezas são quite crucial, quer dizer, razoavelmente cruciais, ou seja, são cruciais para o entendimento uns dos outros, disse Stoke. Talvez mais cruciais do que as palavras e sinais que os computadores e muitos neurocientistas focam como chaves para a comunicação. De fato, nós podemos entender um ao outro sem linguagem, sem palavras e sinais que já têm um significado compartilhado. Sim, às vezes você consegue entender a pessoa, né? Sem uma palavra, sem um sinal, um gesto, né? Tipo carona, só com o olhar. Verdade. O nível da nossa comunicação ficou muito apurado. E aí você entendeu que no texto a palavra so foi usado para eu não precisar repetir a palavra crucial. Assim como no português evita-se a repetição dos mesmos termos para ter um texto mais rico, no inglês também a palavra so vem substituindo a ideia da palavra crucial. Isso é pedreira. Só que, nossa, o texto tudo bem, é natural dentro do texto isso, mas o examinador cobrar isso, mas que pedreira, né? Vamos lá então? Tá aqui nossa questãozinha. If you're holding a fishing pole, the word bank means se você está segurando uma vara de pescar, a palavra bank, ela significa o quê? Ela significa um cofre?
Não, daí tem a ver com finança. Ela significa um assento? Opa, pode ser, um banco de sentar. Ela significa um barco? Ela significa um prédio? Ou ela significa a área da costa? Gente, olha que loucura. Coastline é a área da costa, e a área da costa, ou seja, né, quando termina o continente, vem a costa, você tem o quê? Você tem a areia ali. Então dá uma olhada nessa questão que pedreira. Correta é a letra E, porque a palavra bank se refere a banco de areia, que na verdade eu sem querer entreguei o ouro no começo da aula, quando eu disse, né, que você pode ter um banco de areia num rio, você pode ter um banco de areia no mar, e a própria orla marítima representa um banco de areia. Caramba, hein? Caramba! Aliás, existe até você saber essa questão, o que é um banco de areia, porque tem gente que nunca ouviu falar disso. Cara, Fundação Getúlio Vargas, você está entendendo o nível de cobrança disso? Vamos para a próxima questãozinha, porque hoje a gente tem duas. Olha só, outro presente para você, a palavra sou. Claro, aqui eu entreguei o ouro, né? Mas olha como a Getúlio Vargas cobra, cara. Olha que pedreira. Ela foi lá na ferida do texto. Ela foi lá nessa parte aqui que a gente viu. Deixa eu limpar aqui todo o nosso slide, né? Ó, aqui para a gente focar naquilo que realmente importa agora. Todo o texto é sensacional, né? Olha só. Tá? Não fique chateado de repente assim, eu não entenderia esse texto. A gente está num processo, tá? Ó, a gente viu que a palavra sou se refere a crucial, né? Talvez mais... Não tem nem como traduzir outra coisa, talvez mais crucial do que as palavras, certo? Então todas essas sutilezas são cruciais para entender um ao outro, talvez mais cruciais do que. E aí realmente no exercício o significado, então ele cobra assim, né? A palavra sou, na frase, aí ele repete a frase toda, tá aqui ó. É usada para se referir a algo que já foi dito no texto 1. Neste contexto, ele se refere a quê? A palavra então sou, tá? Se refere a quê? E é bem isso, né? Se refere a crucial mesmo. A gente havia cantado essa pedra e vou terminar esse nosso encontro com essa dica incrível. Toda vez que uma banca qualquer, a Fundação adora isso. A gente viu que a Fundação Getúlio Vargas, mas a gente viu no encontro passado que a Fundação Carlos Chagas também faz isso. Quando ele pega uma palavra do texto, joga no exercício e pergunta assim, ó, a palavrinha tal se refere a quê? Mas, cara, 99% das vezes se refere a algo que foi citado anteriormente. Você tem que olhar para aquilo que veio antes do texto. Essa dica é preciosíssima, vai te ajudar bastante. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários qual banca você quer que eu resolva. Quer uma prova em especial? Você já tem essa prova aí, quer mandar para nós, para eu comentá-la, para eu dizer por que está certo, por que está errado? Você pode também ter uma prova, um resultado na sua mão, e aí você pede que eu vá comentar o porquê disso ou daquilo. Eu faço uma nova resolução da questão para você. Tá certo? Assine, não perca os nossos encontros semanais. Você está vendo que a gente sai sempre um pouquinho do texto, mais informação, mais vocabulário que, no primeiro momento, parece um pouco difícil. É difícil. É difícil, mas de tanto você nos acompanhar, você vai perceber a sua evolução. Isso é inevitável, eu te garanto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau.